Bom, ela desenhou sua história na ponta dos pés. A primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1981, né, quando ingressou na mais importante companhia de dança do nosso país. A sua dedicação aos estudos de balé clássico aconteceu ainda na sua infância, lá no Rio, mas foi no exterior que ela completou a sua formação. Na Europa, ela frequentou a Academia Goubet, na Sala Pleyel, olha que maluquice, que coisa linda. Em Paris, a Academia Internacional de Dança Rosella Hightower, em Cannes, e o Dance Center Covent Garden, lá em Londres, né? E foi na França, mais precisamente no Ballet de Marseille, do famoso coreógrafo Roland Petit, que ela dançou como profissional pela primeira vez. Suas performances no exterior incluem participações em festivais em tudo quanto é canto. Suíça, Itália, Cuba, na Gala Ibero-Americana de La Dança, representando o Brasil, no espetáculo dirigido por Alice Alonso, imagina, lá em Madrid, realizado em comemoração aos 500 anos do descobrimento das Américas. Essa bonitinha, ainda muito jovem, voltou ao Brasil no final da década de 70, se não me engano, e foi nomeada bailarina do Teatro Municipal, do Teatro Guaíra, no Paraná, da Associação de Balé do Rio de Janeiro, e em 1981 juntou-se ao Balé do Teatro Municipal do Rio como a mais importante bailarina clássica brasileira. Ao longo da sua carreira, a gente pode destacar suas performances em produções como, eu vou falar algumas que eu me lembro: Copélia, Quebra-Nozes, Gisele, Romeu e Julieta, Dom Quixote, La Fille Mal Gardée, O Lago dos Cisnes, que mais? Floresta Amazônica, A Bela Adormecida, Zorba, o Grego, Megera Dalmada, meu Deus, Eugênio Nojinho, não para. Em 1995, na qualidade de Étoile, convidada da companhia de ópera Lodz, lá da Polônia, ela interpretou o papel feminino no balé Zorba, o Grego, dançando em várias cidades do Brasil. Olha, em sua trajetória de sucesso, ela dançou como artista convidada de importantes companhias de balé, como a Sadler's Wells, Royal Ballet da Inglaterra, Balé Nacional de Cuba, Ballet dell'Opera de Roma, entre outras. Entre seus partners internacionais, preste atenção, olha os nomes da dança mundial, como, por exemplo, Fernando Bujones, Júlio Boca, David Wall, Desmond Kelly, Cyril Atanasoff, Alexander Godunov, Richard Gregan, Jean-Yves Lornaud, Lázaro Carreño, meu Deus, olha só, Tetsuya Komakawa-san, Yuri Klevitsov, José Manuel Carreño, Slavomir Wozniak, e aclamada pelo público e considerada pela crítica, por mim, por todo mundo que gosta de dança, como a mais importante bailarina brasileira de todos os tempos. Por sua técnica, por sua versatilidade, as grandes mulheres de hoje têm o prazer de abrir as cortinas e iluminar a ribalta para um solo especialíssimo de uma menininha que mexe comigo. Eu vou dizer, não tem fã maior, para ter fã igual, maior do que eu não tem não. Ana Botafogo. Ô, minha bonitinha, muito obrigado. Estou honrado com tua presença. Bom. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. E você sabe muito, hein? Sabe muito da minha vida. Eu te falei com você em off. O que você quiser da sua vida, eu sei. Nem tudo, né? Nem tudo. Quase tudo. Quase tudo. Estou aqui para te contar mais um pouquinho. Obrigado, meu amor. Então, quando é que foi que a menina Aninha falou para aquela dupla que está ali tão bonitinha: eu quero ser bailarina? Olha, foi muito cedo. Na realidade, a minha mãe... na realidade, eu comecei numa iniciação musical, numa bandinha, tocando triângulo, eu e meu irmão. E aí começaram as aulas de balé com uma bailarina do Teatro Municipal, na época. E minha mãe, então, me levou para os primeiros passos e eu logo me encantei. E a professora também, eu acho que me deu também muita trela, talvez pela musicalidade, porque eu já vinha de uma aula de música. E ali eu já me encantei e já dançava muito em casa, aí um pouco estimulado ali pelos pais coruja, sim, da menininha que dança. No início era bem uma brincadeira de criança, um balezinho perto da minha casa, e bem uma brincadeira mesmo de criança. Mas depois, com 11 anos, eu fui para a Academia de Balé Leda Yuki,
uma grande professora no Rio de Janeiro, e ali eu fiz toda a minha formação. E foram eles que deram para você a primeira sapatilha? Foram eles que deram a primeira sapatilha, tanto a primeira sapatilha para eu começar os passos, como a primeira sapatilha de ponta, que você sabe que toda menina sonha em colocar ponta. Eu coloquei tarde, porque primeiro, enfim, na LDU, que tinha toda uma preparação, então eu já coloquei minha primeira sapatilha já com 12 anos, que é bastante tarde, foi no meu momento. Mas também ganhei a primeira sapatilha de ponta deles e foi uma grande vitória. Bom, eu estava comentando que você completou a sua formação na França, você foi para Paris, na época em que o Brasil talvez estivesse com esse tipo de arte em baixa ou não. Eu acho tão difícil, honestamente, eu vou, como fã ardoroso de balé, eu vou te dizer, eu acho muito difícil ser bailarino no Brasil. Não sei se é essa a sua visão. É difícil ainda, já foi bem mais difícil. Claro. Hoje em dia nós temos não só muito bons bailarinos e bons grupos de balé, companhias de balé, mas já foi mais difícil, já tivemos menos espetáculos. O bailarino quer sempre dançar, a gente sempre reclama que tem pouco espetáculo de balé, a gente quer cada vez mais. Mas na realidade eu fui me aperfeiçoar na França, houve dois fatores. Um foi porque eu tinha um tio diplomata que estava servindo em Paris e irmão da minha mãe, e que então era uma oportunidade de eu ir para estudar, passar uns meses lá. Eu fui estudar francês, fazer um curso na Sorbonne, mas claro que não podia deixar de fazer balé, que era meu sonho, eu ainda não tinha me profissionalizado e achava que o sonho de ser bailarina ainda estava um pouco distante, porque o teatro municipal era um sonho, mas nessa época, aí esse é o outro motivo, havia pouca produção de balé no Brasil. O Teatro Municipal ficou fechado por alguns anos numa das tantas reformas que ele teve e por isso o corpo de baile também dançava menos. Então até a minha geração teve um momento que a gente via pouco de dança no Teatro Municipal porque eles estavam exatamente num período de transição. E foi aí exatamente, até de uma reformulação, que eu fui para Paris para estudar um pouco, ficar alguns meses. E aí minha vida mudou, porque eu vi um anúncio de uma audição, né, um teste para a companhia do Roland Petit, e a minha professora me incentivou lá de Paris, a Ivone Meyer, e eu resolvi ir para... estou me vendo ali, vi uma foto ali. Eu pequenininha com o pai e depois eu agora. Não vi, que estava olhando para você. Mas enfim... Então eu fui para Paris também para poder, exatamente nesse ato. E 2 meses e meio depois fui fazer o teste no Roland Petit e recebi um contrato. Da noite para o dia eu me vi uma profissional na Europa e que eu ainda não tinha sido aqui, né? Eu saí da academia de balé para uma companhia na Europa. E foi maravilhoso porque era uma grande companhia e foi... Enfim, foi um bom começo, é uma companhia que viajava muito, era no sul da França, em Marseille. Aliás, foi um drama, né? A família deixa, não deixa, vai sozinha. Era a primeira vez que eu viajava sozinha na vida. Então, isso há anos atrás, não era como a juventude de hoje, que é muito mais independente, que tem internet, que todo mundo já conhece um pouco do mundo. Claro. Naquela época a gente não conhecia quase nada. Não. Então, foi exatamente como você disse, já foi meados e para final de... Eu voltei no final da década de 70. Agora, o que fez você voltar para o Brasil, já que você estava numa situação, eu diria até confortável? Você estava 2 anos e pouco lá, né? Eu fiquei 2 anos e meio lá, mas na realidade eu não fiquei os 2 anos e meio nessa companhia. Eu saí da companhia na França para depois ir para uma companhia na Inglaterra. O meu sonho, eu estava numa companhia maravilhosa, mas era de dança contemporânea e eu queria fazer os grandes clássicos. Então que eu me tornei uma bailarina essencialmente clássica para fazer Gisele, Coppelia, todos os grandes clássicos. E eu era ainda muito menina. Foi uma experiência maravilhosa na companhia do Roland, mas eu fui atrás de um sonho porque um coreógrafo inglês me viu na França e me convidou para uma nova companhia que estava surgindo. Eu achei que era uma boa oportunidade, uma companhia jovem, e eu jovem, começando e poder crescer dentro dessa companhia. Mas o que aconteceu, nem tudo são flores na vida da bailarina também, eu não consegui visto de trabalho naquela época.
foi a maior dificuldade, porque eles só davam visto de trabalho para quem era do mercado comum europeu. Ontem até eu contei essa história também para alunos de balé, para mostrar que às vezes a gente luta, e foi uma dificuldade, quis muito e não consegui o visto para ficar na Inglaterra. Aí eu acabei ficando mais uns 6 meses lá estudando, e aí no final de 6 meses, como eu não tinha um contrato, eu achei que era o momento de voltar para o Brasil e no sonho de poder entrar no Teatro Municipal. Foi nesse momento que eu cheguei no Rio e o Teatro Municipal estava fechado e o corpo de baile numa reformulação, exatamente. Eles ainda levaram, acho que uns 10 meses para poder dançar o primeiro espetáculo. E, enfim, eu meio que participei disso, mas fiquei um pouco decepcionada, mas surgiu logo um convite do Teatro Guaíra para eu ir até a Curitiba e fazer o meu primeiro papel, que foi no Balé Gisele, que foi uma grande oportunidade numa companhia jovem, uma companhia também se reestruturando, e assim foi meu começo aqui no Brasil profissional, com o Teatro Guaíra de Curitiba. Olha, via de regra, Ana, nós abrimos o programa sempre com dança. Esse programa aqui, talvez eventualmente pela preferência do apresentador, e nós trouxemos já os grandes clássicos. Sempre tem um Padedê abrindo aqui e tal. Ninguém quis vir hoje. Você está aqui. Como assim? Ah, mas olha, porque é diferente. Eu fico vendo você. Eu tenho um querido íntimo amigo, uma pessoa que eu prezo, gosto muito, que está nos assistindo agora. E que também é apresentador, e eu vi você no programa dele, exatamente julgando esse contexto que ele tem lá de dança e tal. Esse universo, que é o Fausto. O Fausto é muito amigo, é um irmão. E estou dizendo, nos assiste, dá sugestões para o programa e tal. Ali é uma outra coisa. As pessoas estão sendo julgadas porque é um concurso. Eles vão já com esse espírito. O bailarino já fica morrendo de medo que você está aqui. É muito engraçado isso. E todos eles que vêm aqui, que eu elogio tanto, menina, você levou essa perna lá em cima, e nós já está contratada para fora. Assim, você não sabe eles como a gente todos tem daqui. Jovens bailarinos talentosíssimos. Mas o estrangeiro leva daqui. Isso é uma pena, porque acontecem alguns festivais internacionais, os brasileiros têm ido participar, como foi agora mesmo o caso do festival em Nova York. O primeiro lugar foi de uma brasileira. Então, os brasileiros acabam, o que acontece? As escolas lá fora acabam pegando essas meninas, porque muitas vezes tem 15, 16 anos, elas dão uma bolsa de estudos para o último ano das escolas, depois elas acabam entrando lá e as escolas levam todos os ônus como se a aluna tivesse sido dela. E, na realidade, elas foram criadas, a formação foi toda aqui. E que nós temos excelentes professores hoje em dia. Naquela época, ainda se usava muito da menina sair para se aperfeiçoar lá fora. Hoje, isso já não é necessário. Claro que sempre é bom quando a gente abre os horizontes, quando a gente tem outros colegas, quando a gente vê pessoas diferentes. Claro que é muito bom para o seu crescimento, mas não é necessário, não é condição sine qua non para se virar uma bailarina. Hoje em dia a gente forma muito bem aqui. Tem uma curiosidade, qual foi a sua primeira grande emoção no palco? Minha primeira antes de ser profissional até? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Olha, eu vou te contar, agora me veio um caso, mas esse é um caso engraçado. Minha primeira participação, vou te contar como foi minha primeira participação no Teatro Municipal, pequenininha, 12 anos eu acho. Minha primeira dança no Balé Leduc, que foi no Teatro Municipal numa época que se podia, as escolas dançavam dentro do Teatro Municipal, que hoje em dia não é mais permitido. Eu fazia era uma dancinha de criança, éramos 3 crianças, e eu emocionada, obviamente, de estar no Teatro Municipal. Depois teve uma outra grande emoção logo depois. E eu fui dançar e a gente tinha que pular carniça. Sabe o que é pular? Imagina. Era uma brincadeira de criança, com passinhos naquele palco enorme. E quando eu fui, nós muito pequenininhas, naquele grande palco, a menina ficou nervosa quando eu fui pular, ficou aflita, se levantou e eu fiquei enganchada nela. Você imagina que o Teatro Municipal todo caiu na gargalhada, claro, os pais das alunas todas, e assim foi minha estreia naquele palco. Nunca imaginei que anos depois eu seria a primeira bailarina daquele palco. E uma outra grande emoção foi participar do balé Cinderela com o corpo de baile do Teatro Municipal. Nós éramos crianças de entre 10 e 12 anos de idade e eu fazia o reloginho das badaladas da Cinderela. E foi muito emocionante
estar perto dos bailarinos profissionais, perto da Cinderela, que anos mais tarde eu acabei sendo colega dessa Cinderela. Eram princesas, eu admirava. E você sabe que criança nunca pode ficar muito perto do bailarino, né? E eu queria, tudo que eu queria era poder conversar com eles. Por isso que hoje eu sou bailarina profissional, sempre que eu posso, eu converso, dou algumas dicas para os pequenos, porque eu sei como é importante quando a gente é criança, como a gente quer chegar perto da bailarina. O deslumbramento da Alessandra, minha filha, por exemplo, um ratinho do quebra-nozes. Do quebra-nozes, pois é. Mas eles não deixam eles chegar muito perto da gente, não, as professoras tiram logo. Você falou de Cinderela, eu falei do quebra-nozes. Qual foi o espetáculo que você ensinou, que você considera emblemático, ou seja, o mais importante da sua trajetória? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, porque quando a gente tem tudo? Dancei praticamente todos os grandes clássicos, fica difícil a gente escolher. Eu gosto muito de falar de Gisele. Gisele me acompanhou, foi o primeiro papel que eu fiz antes de entrar para o Teatro Municipal. Lá no Guaíra? No Guaíra, mas depois talvez tenha sido um dos balés que eu mais dancei na minha carreira, não só pela emoção do balé, e depois me levou para alguns convites internacionais, porque o coreógrafo que montou no Teatro Municipal, Peter Wright, foi o que me convidou para o Sadler's Wells Royal Ballet, em Londres. Eu dancei em Londres, depois dancei Gisele em Havana, na terra da Gisele do século, que foi Alice Alonso. Alice Alonso, é. E então, assim, eu acho que Gisele me trouxe muitas emoções e em diferentes momentos de vida. E assim, até 2 anos atrás eu dancei. Então foi uma que eu dancei lá no iniciozinho da minha carreira e até agora descobrindo novas maneiras de interpretar. Eu tenho um carinho muito especial por Gisele, muitas emoções. E coreógrafo ou coreógrafa, quem que você considera um seu mestre, vai? Bom, eu dancei grandes clássicos que foram muito importantes. Bom, um que é um mestre que eu dancei até já mais adiantado na minha carreira foi Balés do Cranco, que foi Eugênio Nieguen, que foi a Megera Domada, e que são balés maravilhosos e que foram feitos até para a grande Márcia Aidê, e que eu sempre quis dançar e que consegui dançar no Teatro Municipal. Mas assim, coreógrafos que fizeram para mim. Uma foi Dalal Ascar, que criou muito para mim desde o iniciozinho da minha carreira, e depois mesmo eu já bailarina do Teatro Municipal, fez solos e padedês que eu acabei dançando em muitos festivais fora do Brasil. Luiz Arrieta, que é um argentino, mas radicado aqui em São Paulo, que também criou vários espetáculos, vários balés para mim. Assim, para citar 2 com quem eu trabalhei. E dancei também, e vou dançar, que é isso, depois eu vou te falar, no segundo semestre, Frederick Ashton, que foi um grande coreógrafo inglês, que coreografou muito para Dame Margot Fonteyn, e que eu dancei alguns balés dele, como La Fille Malgardée, e agora vou fazer Marguerite Armand, que é baseado na Dama das Camélias, e que é um papel que eu nunca fiz na minha vida. Eu fiquei muitos anos... mas é um lindo balé que foi feito para Nureyev e Margot. E eu consegui os direitos, então, para minha comemoração, eu estou comemorando esse ano 30 anos de Teatro Municipal. Meu Deus do céu. Só de Teatro Municipal, 35 de carreira. Agora, o que tem Margot Fonteyn e Rodolfo Nureyev comparado com você? Absolutamente nada. Para mim, isso é melhor que todos eles. Grandes. Pode ter certeza. Muito obrigada. Uma coisa que me assustou muito, e depois eu achei tão bacana, você levou suas sapatilhas para o sambódromo. Ou seja, eu entendi que você estava mostrando, porque eu acho uma falácia, uma estupidez dizer que não se gosta do classicismo, não se gosta da música erudita, do balé erudito. Você mostrou que essas coisas são absolutamente compatíveis e que as pessoas não têm acesso. Só que numa escola de samba... Isso. Esse acesso acontece? Foi verdade. A primeira vez que eu saí, que foi essa mais conhecida, foi em 91, na União da Ilha, e que era um carro alegórico que representava o Baracírios do Teatro Municipal. E esse Baracírios fica exatamente abaixo do nosso palco. Então, a ideia do carnavalesco era que eu viesse no palco do Teatro Municipal, né, estilizado, representando os artistas. E acabou sendo, no início eu me assustei um pouco com o convite, mas acabou sendo muito bom para exatamente unir essa figura da bailarina clássica e para popularizar um pouco
A bailarina de tchutchu, porque no início eu perguntei, mas eu vou sair de bailarina, claro, de sapatilha de ponta. Tchutchu e tudo. De tchutchu e tudo. E foi muito bom porque houve essa junção, eu acho que levou um pouco a figura da bailarina clássica para perto do povo, aqueles que nunca tinham visto tiveram oportunidade e acabou sendo uma... E depois eu tive que inventar um sambinha, porque o carnavalesco disse, não, Ana, você pode ficar lá, só dar um adeuzinho e tal, mas como que bailarina pode ficar parada com aquele ritmo maravilhoso? Então aí inventei ali um sambinha na ponta do pé. Porque, na realidade, eu não tenho samba no pé. Eu só sei sambar na ponta do pé. Na ponta do pé. É engraçada essa história. Então, achei aquilo de uma beleza extraordinária. O carnaval é uma coisa tão emblemática para nós outros brasileiros. Muito, né? muito. Agora, foi uma grande emoção também entrar na avenida, que eu nunca tinha entrado. A gente, naquela época, a gente só entrava no dia do desfile. Hoje em dia já está mais profissional, claro. Tem os ensaios e tal. Mas em 91 não, eu entrei pela primeira vez, era um calor humano, as pessoas gritam, chamam, você passa muito perto, eu passei muito alto, então muito perto dos camarotes, as pessoas falam até com você. Então, assim, foi uma grande emoção, o maior público que eu já tive na minha vida. Bom, né? Qualquer um teria aqui. Porque vai passando e o público vai se renovando, né? Qualquer um artista teria isso com o maior público, em todos os sentidos aqui no Brasil. Nós estamos falando agora de Rudolf Nureyev, falamos de Margot Fonteyn, né, porque outras figuras emblemáticas em Pas de Deux. Você teve algum partner que foi, vamos dizer assim, um predileto? Eu tive grandes partners, muito bons, porque foi uma época que no Teatro Municipal também nós não tínhamos rapazes. Teve um momento que os primeiros bailarinos já tinham deixado de dançar, os grandes primeiros bailarinos do Teatro Municipal, e os outros ainda estavam se formando. Então, muitos grandes bailarinos vieram, como eu citaria Fernando Burrones, que eu tive uma parceria muito grande com ele, me abriu muitas portas, porque me deu a primeira chance antes de eu ser bailarina do Municipal. Depois viajei muito com ele, fora mesmo do Brasil, no próprio Brasil. Jean-Yves também era um partner bastante constante. E, bom, você citou vários, você citou muitos. Até Carlinhos de Jesus. Agora até Carlinhos de Jesus, Gracinha, que é um dos meus partners mais recentes. Pois é. E depois de muito tempo, nós fizemos uma vez um final de um programa sobre dança. E nos chamaram exatamente para juntar o clássico e o popular. E daí surgiu uma ideia, quem sabe eles vão fazer um espetáculo, mas a gente nunca podia, porque ele tinha o trabalho dele e depois cada um tinha a sua técnica, o seu estilo. Nós levamos muito tempo depois para nos encontrarmos. E até que um dia surgiu a ideia de fazer um espetáculo, coreografamos, eu levei um solo meu, ele quis experimentar alguma coisa... Mais moderninha? Mais de bailarina, fazer umas levantadas comigo, e ele dançou um balé que já tinha sido coreografado para mim, com a música de Garota de Ipanema. Então era um balé mais contemporâneo, e ele dançava, me segurava, fazia grandes levantadas. Mas sabe que essa parceria deu tão certo? Nós viajamos muito por esse Brasil, durante 6 anos a gente fez o espetáculo. Agora a gente faz esporadicamente, e eu tive que aprender uma dança de salão, que também foi complicado para a bailarina, né? Que seja. Mas hoje em dia ele é muito amigo e temos uma parceria muito gostosa. Já esteve aqui conosco algumas vezes. Ana, olha, eu já ouvi muita coisa nesse sentido. São clichês, por exemplo. Shakespeare dizia que há quedas que servem de ponto de partida para subir mais alto. Alguém já disse que é possível fazer da queda um passo de dança. Agora nós vimos há pouco, né, o Cisne Negro, uma coisa tão impecavelmente humanizada dentro de um corpo de baile. Eu não sei qual foi o momento mais difícil que você já viveu. Não diria nem dentro, né, talvez fora do palco. E como é que você superou isso? Fora do palco, bem, a gente tem, obviamente, que na vida da gente a gente tem momentos bons, alegres e outros mais difíceis. No palco já tive que disfarçar alguns deslizes, isso é humano, né? Claro. Levei muito tempo até para cair no palco, mas, enfim, o dia que aconteceu, até uma vez aqui em São Paulo, mas a gente tem que saber se levantar, né? Lógico. E assim na vida também, na parte pessoal.
Eu diria que talvez em todas essas minhas alegrias, em toda essa vida boa que eu já tive, em toda essa minha carreira de 30 anos, 35 anos de carreira, talvez os momentos mais difíceis tenha sido exatamente, eu fiquei viúva 2 vezes. Exatamente. E tive, assim, a primeira vez uma tragédia muito grande, pouco tempo de casamento, apenas 2 anos e meio, um partner com quem ele foi bailarino, eu conheci no Teatro Municipal, aliás, os meus 2 maridos eu conheci no Teatro Municipal, o Graham dançando, depois ele foi embora do Brasil, ele era inglês, e depois ele voltou já para quando a gente casou, e enfim, ali foi um momento muito difícil, eu estava até para estrear um balé também, sempre a dança me ajudou muito nesses momentos. Sempre a dança, porque a gente precisava, quando você trabalha, quando você se coloca dentro do trabalho, e o balé você precisa concentração, precisa aprender a coreografia, você precisa estar muito por inteiro dentro do ensaio. Eu acho que foi assim um pouco que eu consegui superar esses momentos. E depois, anos depois, eu me casei novamente. Infelizmente, quis Deus que eu ficasse viúva de novo, mas aí já um casamento um pouco mais longo, 10 anos, praticamente 10 anos de casada. Mas é um vácuo, é uma lacuna muito grande. A dança, claro, e aí a bailarina tem que dançar, não pode parar. E, obviamente, que a ajuda da família também ajudou muito. A minha família sempre, desde pequenininha, não só me levando para o balé, mas sempre tiveram presentes em todos os meus espetáculos, estão em todos os meus momentos aqui, de seus pais vida. Estão aqui pois você. Então eles, claro, que me ajudaram muito também a passar, a superar esse momento. Foram 2 momentos muito difíceis. Agora, Ana, você é a bailarina mais consagrada do nosso país, a mais famosa de todas as prima bailarinas que nós tivemos, né? Consagrada fora do país, enfim, é um emblema, você é uma figura emblemática quando se fala em balé. O que a Ana ainda falta realizar na vida? Na vida ou assim, na carreira? Na carreira eu diria assim, na minha profissão, a gente sempre, bailarina, sempre está querendo dançar mais, e foi um grande sonho poder fazer essa Marguerite, porque eu achava que eu precisava agora. Eu já fiz tanto todos os clássicos, Giselles, Copélias, Quebra-Nozes, e aí eu comecei a dizer, não, agora eu preciso fazer algo diferente, algo para uma bailarina madura, algo para o meu momento, e sonhei muito com essa Dama das Camélias, que era um personagem que nós nunca fizemos lá no Teatro Municipal, um personagem que eu nunca fiz, e tem essa produção tão linda de Frederic Aston, e eu sonhei muito, há 2 anos eu sonhava com isso, e finalmente eu estou realizando agora nesse ano, no 2º semestre, e vou fazer uma pequena turnê, virei aqui a São Paulo também, que faço questão que você esteja lá. Eu vou tentar com todas as minhas forças conseguir a 5ª ou a 6ª fileira, para poder te ver bem. E será aqui em setembro, lá no Teatro Alfa. Então, eu acho que esse era um sonho muito querido. E gostaria de também prestar, assim, eu estou fazendo 30 anos de municipal, mas gostaria muito de prestar uma homenagem, assim, a todas. Tem bailarinos maravilhosos lá, e todas as primeiras e primeiros bailarinos que por lá passaram também, que antes de mim tiveram, quando eu cheguei, tinham primeiras bailarinas muito importantes, que eu admirava muito, que depois acabei sendo colegas. Claro, quis a vida que eu dançasse muito por esse Brasil e fiquei muito conhecida, mas nós temos muito bons bailarinos, e agora você vê as jovenzinhas também já despontando, como essa que acaba de ganhar o primeiro prêmio lá em Nova York. Se Deus quiser, nós vamos ouvir muito falar de todos eles. Ana, eu não sei como é que eu agradeço a você. É difícil para o fã agradecer ao ídolo, mas pode ter certeza que você fez de mim hoje um homem muito feliz com a sua presença dos seus pais que vieram nos assistir, e dizer que eu continuo torcendo e continuo sendo seu fã. Ai, que bom. Obrigado, meu amor, por ter vindo, viu, Ana? Obrigada. Olha, Ana Botafogo, pensa que é todo dia? Obrigada por essa homenagem. Tão pequenininha para aquilo que você merece, meu amor. Não, muito obrigada. Obrigado, adorei. Querida. Ana Botafogo, obrigado, meu amor. Grandes mulheres, essa é grande mesmo.